No dia 21 de agosto de 2025, eu estava escrevendo o livro Elvis Has Left Egypt e presenciei algo inusitado na minha vida. E eu vou contar tudo para vocês a partir de agora. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu me mudei para Florianópolis no dia 19 de junho, para seguir com a minha carreira de escritora e dar andamento aos livros que eu estava escrevendo. E durante esse momento, escrevendo o livro Elvis Has Left Egypt, em um dos capítulos, algo me chamou muito a atenção, uma interferência no meu notebook. E com isso eu vou mostrar para vocês toda a situação aqui agora. Como eu falei, eu estava escrevendo, o cursor começou a apresentar falhas, eu não consegui dar continuidade. Como já havia acontecido no dia anterior, aquilo me deixou bastante incomodada. Eu levantei da cadeira e vim até a cozinha para tomar um copo de água. Quando eu me viro para cá, em direção à janela, e percebo algo lá fora. Bom, eu achei que o que eu estava vendo pela janela era algo da minha visão, das minhas lentes de contato, algum cisco, alguma interferência no meu olho. Tanto que eu peguei o celular para iniciar a gravar para me certificar que aquilo realmente era das minhas vistas, não do que eu estava presenciando. Mas eu estava enganada. Bom, aqui como vocês podem perceber, eu estou na cozinha, peguei o telefone para começar a gravar, para excluir as opções que poderia ser realmente algo nas minhas lentes de contato, alguma interferência, ou mesmo como eu estava com muito tempo de tela, poderia ser alguma projeção das minhas vistas, mas tudo isso foi descartado. E realmente eu percebo um objeto planeando no ar. Não posso, na verdade, nem considerar um objeto, porque era um risco planeando no ar. Confesso a vocês que meu cérebro bugou na hora, e justamente foi por isso que eu peguei o celular para começar a gravar, como eu expliquei, para entender que realmente não era das minhas vistas o que eu estava presenciando. Eu estava a escrever o capítulo Gladys e Helena. Há dias eu estava imersa pesquisando a vida e a obra de Helena Blavatsky, assim como pesquisando a vida de Gladys Presley, a mãe de Elvis Presley, para poder inserir esse contexto e essas conexões da espiritualidade no meu livro, quando tudo aconteceu, e vocês vão ver a partir de agora. Por isso, tire as suas conclusões. Essa é uma outra gravação, janela aberta, da lavanderia, como sempre. E o objeto está lá, planeando. Para quem não conseguiu observar no vídeo anterior, está aí. É um risco. Eu não consegui identificar até hoje do que se tratava. Não era drone, não era absolutamente nada físico. Não era um volume. Nesse momento vocês podem ver como o objeto fica meio que querendo se camuflar, fica até meio com uma aparência meio de neon entre as folhas da árvore, e sempre com esse movimento de... Olha, realmente é como se fosse uma falha na Matrix. Essa foi a minha explicação para isso que eu estou observei e eu estou reobservando agora na narração desse vídeo. É como se fosse uma falha na Matrix, algo que está em outra dimensão acontecendo, em outra dimensão, e que por fatalidade talvez, ou por um contato real da espiritualidade se manifestou para mim, porque ninguém mais viu isso, ninguém. Nesse momento, ó, eu tento até olhar para ver ali embaixo se tem alguém fazendo alguma projeção de luz, alguma coisa nesse sentido, mas mesmo que fosse uma projeção de alguma luz, como estaria pairando no ar?
Quando são projeções de luzes, elas pairam no objeto sólido, numa parede, são projeções em paredes. Aí se manifesta a luz. Mas como o risco fica pairando no ar. Nesse momento você vê que o objeto ele está no céu. Quando ele vai para o céu, ele tenta se camuflar em nuvem, como vocês estão vendo ali. Só que ele não consegue e retorna para aquele risco bem brilhante. Vocês podem dar zoom, se vocês conseguirem nos seus celulares, vocês vão observar que ele vai para o céu e tenta se camuflar em nuvem, mas a camuflagem fica uma camuflagem quadrada e logo em seguida ele retorna como um risco muito brilhante. Olha, nesse momento você vai ver com mais precisão. Camuflagem quadrada. Não tem nenhuma nuvem no céu e já o risco brilhante. Essa transição ficou bem evidente nesse vídeo. Todos os vídeos com a janela aberta. Tem apenas os vídeos finais que eu fiz com a gravação da janela fechada. Porque eu dei um tempo para mim, como a minha cabeça não conseguia identificar o que estava acontecendo, o que era aquilo que eu estava observando, teve um momento que eu parei, continuei ali fazendo outras coisas, mais ou menos dei um intervalo de 1 hora sem olhar pela janela. E em 1 hora, quando eu retornei, olhei pela janela, aí sim a janela fechada, o objeto continuava lá, só que ele não estava mais nesse posicionamento mais horizontal. Ele já apareceu para mim num posicionamento mais inclinado. Aqui novamente, o objeto, né, o risco tentando se camuflar no céu e ele retorna num risco. Porque o céu, nesse dia, não tinha uma nuvem no céu. Não tinha uma nuvem no céu. E de repente ele some. E eu fico tentando buscá-lo novamente. É difícil, né? Quando a gente tá gravando e olhando. Esse é o momento da janela aberta ainda. Aqui já é o momento que a janela está fechada. Perceba que eu tô olhando pela janela depois daquele intervalo de 1 hora e o objeto já está inclinado. Mas a presença dele ali continua. E ninguém mais viu esse objeto. Ninguém mais viu esse objeto. Só eu.